Atenção, se você usa o N8N, seu fluxo pode quebrar futuramente. E esse vídeo é para você. Então, assista até o final e descubra como evitar dor de cabeças futuras. A versão 2.0 do N-Chain vai chegar em dezembro. Eu estou gravando esse vídeo no dia 29, então na próxima semana vai sair a primeira beta da versão 2.0 com melhorias e atualizações que podem quebrar muitas coisas na tua instância do teu N8N. Então vamos gravar esse vídeo em 3 blocos, onde eu vou te mostrar no ponto 1 as melhorias que vão chegar, no segundo qual que são as atualizações críticas que a gente tem que fazer, e o terceiro, mão na massa, e como a gente pode migrar para essa nova versão com o Migration Report, uma ferramenta que foi inserida nessas últimas atualizações do N8N e vai te ajudar a passar por essa atualização sem muitos problemas. Então, esse aqui é o post, a gente já inicia com o post de um membro do NXN, onde ele vai relatando aqui pra gente, né, as melhorias e o que levou eles a fazerem essa mudança brusca, né, e chegando na versão 2.0 do NXN. Beleza? E aqui ele relata um pouquinho, né, o de dezembro, vai chegar próxima semana aqui pra mim. Eu não sei quando é que você vai estar vendo esse vídeo, mas próxima semana pra mim vai estar agendada a versão beta. E uma semana depois, mais ou menos, vai chegar a versão estável. E aqui é um ponto importante, que nas primeiras versões você execute isso dentro de uma sandbox, dentro de um ambiente de testes. Então, é legal que você faça esse teste antes de fazer a migração, né? Você não vai ser migrado automaticamente para a versão, a não ser que você faça isso, ou tem automação que atualiza o stack ali, automaticamente. Então, se esse não for o caso, você tem tempo, né, de fazer essa atualização, faz essa atualização, depois de fazer esse teste, nesse ambiente de testes, né, ver todos os seus fluxos ali na versão nova, e aí sim você atualiza, né? Então o ideal é que você não atualizar para a versão, para a primeira versão 2.0, espera a versão 2.0.1 ou 2.0.2, e aí vai ter, né, a correção da maioria dos bugs que a pessoa vai relatar, a pessoa vai estar usando a 2.0 e você aguarda mais um pouquinho, pega na 2.0.1, porque o pessoal já vai ter relatado todos os problemas, né, na versão inicial. Tranquilo? Então aqui ele já vai trazer pra gente, né, que na versão 2.0 vai trazer o salvamento automático. Então, arrastou o node, mexeu alguma coisa, ele já vai salvando pra gente, né, vai dando esse save aí, como nos jogos, quando a gente joga, né, ele salva, tem um autosave ali. Isso é muito importante pra gente. E também a gente vai ter mudanças na interface. Não sei se vocês chegaram a ver as últimas versões do N-Chain antes da 2.0, mas o fundo ele está mais escuro e os ícones estão com a cor mais forte. O laranja está com a cor mais forte, como você pode reparar aqui. Mudanças mais suaves, né? Aqui nos ícones e etc. Então, é uma coisa que a gente está notando aqui já antes da atualização para 2.0. A barra lateral vai ser atualizada e outras surpresas aqui que a gente tem que aguardar, né, para ver o que será essas novas mudanças, certo? E aqui ele relata para a gente, né, qual que serão os próximos passos, o que a gente pode ter aqui. Então, não vou ficar aqui muito tempo, a gente entendeu, é o ponto 1, qual que serão as novidades, né? Tipo um mini spoiler ali, né? Nada muito significativo de melhorias, a gente realmente vai ter que guardar para ver essas surpresas, tá, em breve que ele menciona aqui. Beleza? Então, ponto 1 a gente finalizou. Agora a gente vai para as mudanças, né, que são significativas ali na versão e são breaking changes. Então, são mudanças que podem quebrar alguma coisa dentro do teu NTN ali, dentro do fluxo específico. E a primeira das mudanças é aqui no Node Weight, né, em um sub-workflow, porque antigamente a gente tinha um bug, porque em um workflow principal ele chama o sub-workflow, e nesse sub-workflow tinha um Node Weight ali que era executado, mas o principal já tinha recebido a resposta, e aí assim causava um bug, se fosse mais itens, se fosse só um item. Então era uma coisa muito estável. Então eles corrigiram com essa nova versão, né, onde a gente vai ter uma opção
como vocês podem ver aqui, ó, é o load principal. Ele chama o subworkflow aqui e dentro dele tem um note, né, de wait ali, como a gente pode ver aqui nesse exemplo que eles dão pra gente. E aí sim, uma mudança nova é que a gente vai ter essa opção para esperar o note wait, né, desse subworkflow. Então você marca a opção, se marcar essa opção, ele vai esperar para o wait do nosso subworkflow. Se a gente deixar ele marcado, ele não vai esperar, né, ele já vai trazer a resposta para a gente, beleza? Então, aqui a mudança que ele traz para a gente. O importante aqui, ele dá até o toque aqui embaixo, é que a gente veja todos os nossos workflows que chamam um subworkflow. Então, essa é a nossa tarefa aí de casa para evitar, né, os problemas ali antes que a gente instale essa nova versão na nossa instância. E a gente também teve outra mudança, que são 4 nodes removidos aqui. Minha página está traduzida aqui, mas vou checar para vocês que é o Exponge Node, CrewDev, KitMaker, Automize. Então são esses 4 nodes que ou o desenvolvedor parou de atualizar ou não quis ajudar a equipe do Init a manter eles. Então eles estão removendo, né, esses nodes nativos que vinham através do Init, que é um ponto. E como essa versão 2.0 eles tentam se adequar a uma regulação, né, da Europa ali, onde o Init ele é europeu, né, ele veio da Alemanha, então eles tentam se adequar ali a alguma coisa, ou questão de investimento, né, que eles pedem para auditar e etc. Eles estão fazendo essa adequação para uma norma, né, jurídica ali do país, da região, ou questão mesmo de investimento. Eles têm que ter essa questão de auditoria e precisam trabalhar bastante em segurança. Então, como é uma versão muito focada em segurança e algumas melhorias, eu acredito que 70% aí de atualização seja realmente de por segurança. Então aqui a gente já começa a ver, né, essa atualização aqui específica de uma variável de ambiente, onde a gente vai ver mais mexidas com variáveis de ambiente nos próximos itens aqui, mas a primeira variável de ambiente que a gente tem para mexer é essa aqui, ó. N8N, né, Block Env Access in Node. Então, é para você bloquear o acesso às variáveis de ambiente lá dentro do Node, command ou outro. Então, agora está definido como true, então ele vai bloquear por padrão. E caso a gente queira mexer por dentro do NXN, a gente tem que vir aqui, a gente tem que ativar, né, a variável e passar aqui um false, né? Então definir como false. Vou fazer aqui um exemplo para vocês, como já deixei aberto aqui. Aqui é a instalação simples mesmo no EasyPanel, só para ficar claro. Então eu recomendo que você faça a instalação dessa forma mais avulsa ali, desprotegida. Então é importante que você faça a instalação da forma correta, beleza? Então vou dar aqui um comment. Env atualizada. Então tudo que eu botar aqui para baixo, né, desse comentário é que são os novos que são as novas variáveis de ambiente. Então vou adicionar aqui a primeira, init block env access in node. Então para usar as variáveis de ambiente lá no init, a gente deixa false aqui mesmo. E aí assim a gente salva, né? Dá um save aqui que ele vai deixar a gente fazer isso, beleza? Então o primeiro ponto já foi. E aqui uma nova atualização é essa variável de ambiente, né, que é o init enforce settings file permissions, onde eles adicionaram a camada de proteção para os arquivos. Então, se você quer acessar um arquivo específico dentro do seu sistema Linux, que é o está instalado pelo initn, você tem que, né, ativar aqui essa variável e passar um true para ela, para deixar a verdadeira ali. E aí sim, a gente conseguir acessar, né, com settings file permissions, que vai forçar, né, permissões ali dentro do sistema operacional. E aquele detalhe, né, se for Windows, não vai ser possível, aí você deixa um falso mesmo. Então,
Aqui é mais uma variável que a gente tem que fazer essa mudança. Beleza? Então vou adicionar aqui também. E aqui embaixo, que eu considero a principal update e que vai quebrar muito Node, principalmente se você usa Python. Então, vamos explicar um pouquinho como é que funciona, né, a questão dos executores de tarefa. Seriam os task runners, onde o que seria um task runner, né? Imagina uma caixa, vou dar um exemplo fácil que fica bom de todo mundo entender, até mesmo se você for leigo isso, profissionais que já conhecem não precisam se tentar manter essa parte. Vou tentar explicar dessa forma, a parte vai ficar bem entendível, ou talvez não, mas enfim. Imagina uma caixa onde você tem o mundo ali, você pode fazer o que você quiser dentro dessa caixa, então, para casa, carro, fazer o que você quiser. E você tem acesso ilimitado dentro dessa caixa. E agora imagina uma cadeia ali, onde você está preso, e de fato você não consegue acessar o mundo externo, fazer o que você quiser e você fica preso ali, né? Dentro daquela cela aí da cadeia, beleza? Então, o que a gente tinha antes era o Python, então, que era uma biblioteca ali para emular o Python ali, mexer alguma coisinha, mas que tinha muito bug e muita falha de segurança. E agora a gente tem os Task Runners, né? Onde a gente vai ter essa caixa que a gente executa o nosso código Python dentro do nosso sistema operacional, onde a gente consegue acessar bibliotecas ali do Python. Então, Pydantic, Py, não importa ali a plataforma, a livraria que você vai utilizar, e você vai conseguir utilizar todos que funcionam dentro do Python, só precisa instalar dentro do teu sistema operacional. Então, essa caixa você consegue fazer isso, né? Utilizar todos os limites do Python do teu sistema operacional dentro dessa caixa. Então, quando você executa o Node, ele vai lá dentro dessa caixa, roda aquele código que você está dentro do Node e devolve para você, beleza? Aí tem duas formas de ter o Task Runner. A interna, que é dentro da instalação do initchain, com todos os códigos ali do initchain. Aí vamos imaginar que é tipo um guarda-chuva. Você tem um guarda-chuva que é o initchain e dentro do guarda-chuva você tem essa caixa, né, que é do Task Runner. E aí tem outra versão que é o Task Runner que não está debaixo do guarda-chuva, ele está externo. Então, você executa aqui teu initchain, né? Você acessa a caixa do Task Runner, está instalado em outro canto. Você acessa a caixa do Worker, você acessa a caixa do Webhook. Então, quem mexe com fila do initchain vai entender melhor como é que isso já anda. Quem não entende já procura ver como é que está o initchain no modo fila, que aí você vai dessa base, beleza? Então, basicamente, a gente vai ter que definir também. Então, essa aqui é prioritária e obrigatória. Então, você tem que adicionar. Então, eu vou copiar ela aqui. Vou adicionar aqui na variável, né? Essa variável aqui de ambiente, dentro do nosso arquivo env. E aí que é o end-to-end runner enable true. Dá um save aqui. Aí eu vou continuar aqui. E aí que foi como eu falei, para o modo externo, você não vai usar a imagem, né, do end-to-end ali IO blocker. Você vai usar outra nomenclatura que seria o end-to-end IO barra runners, né? Então vai ter essa diferenciação aqui quando você for executar externo. Então fica ligado nesse ponto aqui da imagem, beleza? E aí, como eu já tinha comentado do Task Runner, que tem a ver também com o PyDide, né, do Python ali, a partir disso é importante que você veja todos os seus fluxos que mexem com código, principalmente Python ali, que você vê que a variável vai mudar. Então, como você chama variável dentro do Python, vai mudar drasticamente para a versão 2.0. Então é importante que você veja isso com cautela, né, no teu sandbox ali, né, na tua versão no teu ambiente de testes. Então é uma coisa para ficar ligado. Tanto o Task Runner como os códigos que você já tem no teu script Python ali. E aí aqui mais um ponto importante, né, que são os novos nodes de execute command e local file trigger, onde eles vão desativar isso por padrão por questão de segurança ali, né, desinforma. E para você ter acesso a esses nodes, você vai ter
que passar, né, uma variável de ambiente vazia ali com isso aqui, ó. Vamos lá. Nodes exclude, aí você passa, né, o array ali vazio. Então vou adicionar aqui também, que é para ele me deixar utilizado, vamos sair daqui, esses nodes. Então, mais uma mudançazinha, né, esses dois nodes para você utilizar, você tem que vir aqui, né, e fazer essa inserção dessa variável de ambiente, beleza? Aí aqui mais o ponto. Então, se você usa uma autenticação OAuth ali do Google ou outra, ele vai começar a te exigir, né, o callback ali por padrão. Então, para evitar que ele fique te cobrando isso, você pode vir aqui, né, e fazer a exceção dessa variável também de ambiente aqui, ó. Porque caso você não insira, ele vai começar a te cobrar isso e vai dar ele no teu workflow. Então, você vem aqui e adiciona ela também, beleza? E aí que a gente tem mais um update, né, na questão de uma variável de ambiente, né, que é o end-to-end restrict file access to, então, que é uma variável onde a gente vai definir onde que a gente quer trabalhar com os nossos nodes ali de read, write file, read binary files. Então, quando a gente for trabalhar com node que mexe nos arquivos do sistema, a gente vai precisar definir qual que é a pasta, né, específica que a gente querer trabalhar, senão já vem o diretório padrão, né, que é o end-to-end files. Então, se você quer mexer com o padrão, deixa ele, senão, se for algo específico, uma pasta específica, você precisa trazer aqui a variável de ambiente, fazer aqui um exemplo para vocês, e informar, né, o local que a gente quer trabalhar. Então, vou dar exemplo aqui do próprio padrão que já vem, então, beleza, dá um save aqui e quando definir isso, ele vai acessar aquela pasta ali específica que a gente quer que o N2N trabalhe. E aqui mais atualização, mais que a maioria das pessoas não mexam muito com isso aqui, que é o NTM git node disable bar repos. Então, ele vai travar aqui os repositórios bar, por motivo de segurança também. Então, se você quiser, da mesma forma que o anterior, definir, né, utilizar, você vai ter que vir trazer a variável de urgente aqui. Então você vai passar aqui um false, que é para conseguir estar utilizando eles, beleza? Então deu save ali. Vou seguir aqui, né? Eles vão desativar outro ponto importante, se você ainda usa, não tem um background do end-to-end, MySQL, MariaDB, eles vão desativar, então é importante que você já migre para o PostgreSQL. Então faz essa migração que você vai evitar muito dor de cabeça. Importante você fazer essa atualização. Importante aqui também lembrar que esse MySQL e MariaDB não são os nodes. Isso é o background ali do teu NTN, né, que ele usa para salvar os arquivos. Então, fica despreocupado enquanto os nodes vão estar ativos ainda, é só o background aqui do teu NTN. Vai ser removido, né, o driver legado do SQLite. Então, se você já usa ali das versões novas, não tem que se preocupar com isso, ele vai fazer essa migração automaticamente. Outra mudança aqui que seria o remover, né, os dados binários da memória. Então, ao invés de utilizar a memória ali para ser uma coisa mais rápida, otimizada, eles vão utilizar os file system ou o database ali. Então é importante que você se atente em um Node que você está editando um vídeo, porque isso aqui vai impactar muito. Então, se você tem um vídeo de 5 GB ou maior, ou um arquivo bem específico, você tem que verificar, porque pode, né, dar um erro no teu NTN em algum load específico, que pode crashar por esse motivo, beleza? Então ele não vai utilizar mais a memória, ou ele vai utilizar os file systems, ou vai utilizar o database, beleza? Então aqui são mais algumas informações, etc, etc. E aqui a gente vai ter, né, que é o NTN, né, tunnel. Eles vão desenvolver essa função. O tunnel seria para expor, né, os dados ali na versão desktop. Então quem utilizava a versão desktop vai lembrar, né, que tinha esse túnel aqui para você expor ele localmente e conseguir utilizar o NTN. Então eles vão remover isso, né, por questão de segurança, porque já estava defasado, ninguém utilizava. Mas você pode usar o Unbroke ali ou outra funcione bem para você. Então esses pontos aqui são os principais, né? Tem um restante aqui, mas são
pouquinho. Se você quiser se aprofundar mais, eu vou deixar aqui na descrição o link dessa publicação que é oficial. Mas vamos aqui para o initIN, onde você vai ver a Migration Report. Então é uma ferramenta do próprio initIN. Você tem que estar utilizando as últimas versões, né, da 1.121. Não sei qual a versão que você tá, mas aqui eu já tô na 1.121.3, então na última mesmo, não tem nenhuma versão que eu esteja atrás. E aí a gente vai vir aqui em configurações, vai clicar aqui em Migration Report, que vai ter uma API específica para isso. E aí aqui ele vai dizer pra gente, olha, lá você tem que rever os teus workflows, né? Essa API aqui é para os workflows e essa aqui para a instância, né, onde a gente estava tratando ali nas variáveis de ambiente. Então, o que for variável de ambiente, ele vai te pedir para atualizar lá, vai estar aqui nessa aba, e o que for de workflow, né, que você tem que abrir um por um, ele vai te avisar tudo por aqui, beleza? E aí aqui é muito do que eu expliquei na documentação, ó. Então, é a remoção aqui do PID, né, que é baseado no Python. O File Access Restrictions, né, que a gente já comentou. E o Disable Command e Local File Trigger. E aqui embaixo o Wait, né, Note, no seu workflow. Então, são 4 workflows que eu tenho, que tem 4 alertas de problema que podem ocorrer quando eu fizer a migração. Então, que ele me pede para olhar os workflows. Então, como só tem um, ele vai dizer, ó, você tem um. Se você tiver 10, 20, 30, ele vai te trazer aqui todos os workflows que você precisa olhar. Beleza? Então, vou dar um exemplo aqui do PyLGD, né? Então, vou dar um clique aqui. Ele vai trazer aqui para mim, porque dentro desse workflow de exemplo, eu estou utilizando o Python. Então, pega o teu script aqui que você está rodando, passa no ChatGPT, pede para ele fazer a atualização, e aí sim, você faz a migração. E aí sim, você atualiza o seu node ali, dá um save, aí você avança com os próximos workflows. E aqui mais um, né, que é o File Access Restrictions. Eu vou clicar aqui, vai ter um workflow, então ordering file, que já criei também. Então, se eu tenho esse node aqui dentro do meu workflow, ele vai avisar para a gente fazer a mudança. Aqui da mesma forma, né, do nosso node de command. Se eu tiver um node que contém um count, ele vai me alertar da mesma forma. E aqui, por último, o subworkflow, onde se eu tiver um subworkflow aqui e um wait no mesmo workflow, ele vai fazer esse alerta para a gente. Então, é importante que a gente veja todos os workflows que ele vai listar para a gente. Faça as mudanças, né? Vou fazer aqui uma mudança e ele vai corrigir. Então, vou só apagar aqui. Você veja aqui que ele sumiu, mas aqui é só um alerta, né? Então, ele está só alertando. Como não tinha nada lá, não era para aparecer, mas como menciona um Node Python, ele vai alertar, né? Ele vai só fazer alerta aqui, beleza? E aqui no problemas de instância, a gente vai ter os avisos aqui. Esse que tem low aqui, alguns que tem medium, a gente consegue corrigir esses medium aqui, mas com aquelas mudanças na variável de ambiente. Mas esses que tem low aqui, a gente não tem o que fazer, né? Vai ficar aqui, só vai mudar quando o NTN for atualizado, né? Que eles vão sumir essas mensagens aqui. São avisos mesmo, tá? Então vou dar um save aqui, vou dar só um reload aqui. Beleza, atualizei aqui. Vocês podem ver que vão sumir, eu tenho 7 aqui, tá? F5 aqui. E aí sumiu, né? A restante aqui só vai sumir quando for atualizado, beleza? E aqui ele só pede para você revisar os workflows e se tiver alguma coisa que precisa fazer atualização, você já atualiza logo. E só lembrando, né? Veja todos os seus nodes de código
Python que você está utilizando, ativa os task runners, mexe nessas variáveis de ambiente aqui, tá? Bota todas essas aqui, faz desse jeitinho que tá aqui, que aí você não vai ter dor de cabeça, não vai ter dor de cabeça ali na migração e vem para essa tela aqui. Essa tela aqui ela vai te nortear, o que é que você tem que fazer, o que é que você não tem que fazer. Então fica atento, não deixa nenhum ponto desse passar e valeu. Tchau, tchau.